Em um segundo, 8 bilhões de placas de metal frio se materializam na frente de cada ser humano vivo no planeta. Não importa se você está dirigindo a 120 km por hora, operando um cérebro ou dormindo, a placa aparece. Ela é pesada, indestrutível e tem uma única informação gravada em brasa: a data exata que você apaga. O minuto 1 não é pânico, é violência pura. A primeira reação humana diante do impossível é a negação agressiva. Ninguém acredita. Em todos os cantos do mundo, as pessoas tentam destruir a mensagem. Elas jogam a placa na parede, tentam amassar com um martelo, jogam no micro-ondas, o que causa incêndios imediatos em milhares de lares. Alguns tentam enterrar, outros tentam jogar no mar, mas a placa sempre volta para o seu bolso. É um pesadelo físico. O minuto 10 é o silêncio antes do grito. A ficha cai coletivamente. Não é um trote, é real. E aí o mundo moderno sofre uma parada cardíaca. Pensa na logística global. Por que um piloto de avião comercial continuaria voando se a placa dele diz que ele morre em 3 dias? Ele não vai, ele larga o manche. Por que um controlador de reator nuclear continuaria no turno da madrugada se ele descobriu que tem mais 60 anos de vida? Ele vai embora. Em menos de 1 hora, a infraestrutura crítica do planeta começa a falhar. Não há mais transporte público. O trânsito trava em todas as metrópoles porque as pessoas simplesmente abandonam os carros ligados no meio da avenida para olhar para a data. O fornecimento de energia começa a oscilar porque as equipes de manutenção evaporaram. E então começa a grande comparação. O momento mais perigoso do primeiro dia é quando você levanta a cabeça e olha para a data da pessoa do seu lado. A sociedade instantaneamente se divide em 2 novas castas, mais fortes que qualquer divisão de dinheiro ou raça: os longos e os curtos. Imagine um pai que descobre que tem 50 anos pela frente, olhando para o filho pequeno que tem uma data para a próxima semana. O desespero que nasce aí não é tristeza, é uma fúria primal contra o universo. Em 24 horas, a civilização como a conhecemos não existe mais. Não há lei, não há economia, não há futuro coletivo. Só existem 8 bilhões de indivíduos encarando a própria sentença de morte e reagindo da pior maneira possível. Passado o choque inicial das primeiras 24 horas, o mundo não entra em luto. Ele entra na fase mais perigosa da história humana: a grande desistência. No dia 2, a ficha cai de um jeito prático. Se você sabe quando o filme acaba, por que continuar assistindo aos comerciais? O colapso do trabalho. Esqueça a ideia de crise de emprego. O que acontece é uma evaporação instantânea da força de trabalho global. Quem recebeu uma data curta, digamos menos de 1 ano, simplesmente não aparece mais para trabalhar. Para quê? Pagar boleto? Juntar dinheiro para uma aposentadoria que não existe? O caixa do supermercado, o motorista de ônibus, o CEO da multinacional. Se a data é curta, a cadeira fica vazia, mas a surpresa real vem dos longos. Você acha que o cara que descobriu que vai viver até os 100 anos vai continuar se matando no escritório 12 horas por dia? Não vai. Ele agora sabe que tem tempo de sobra. Ele pede demissão para viver a vida. O resultado é que 90% dos empregos que mantêm a sociedade funcionando, coleta de lixo, manutenção de esgoto, reposição de estoque, transporte de comida, são abandonados simultaneamente. A máquina capitalista, que depende da promessa do futuro, trava porque o futuro agora é um fato conhecido, não uma promessa. O pânico financeiro e o fim do crédito. Se o trabalho para, o dinheiro enlouquece. Os curtos protagonizam a maior farra de crédito da história. Eles estouram cartões, pegam empréstimos bancários gigantescos para comprar Ferraris, viajar, usar todas as drogas existentes. Eles sabem que não estarão aqui quando a fatura chegar. É o calote universal. Os bancos quebram em questão de horas. Não há liquidez no mundo para cobrir trilhões de dólares sendo gastos por gente que vai morrer na semana que vem. E o golpe de misericórdia, a indústria de seguros. Ela evapora no segundo em que as placas aparecem. Seguro de vida? Acabou. Como você segura alguém que sabe o dia exato da morte? Previdência privada? Virou pó. O mercado financeiro mundial zera. O dinheiro no banco virá apenas dígitos inúteis numa tela que logo vai apagar por falta de energia. A lei do curto prazista. E aqui entra a parte mais sombria da parte 2. O que acontece com a lei e a ordem quando a punição perde o sentido? Se a sua placa diz que você morre na próxima terça-feira, a lei não se aplica mais a você na segunda-feira. Prisão perpétua? Não te assusta. Pena de morte? Você já tem, obrigado. As cidades são tomadas por uma onda de crimes desesperados e hedonistas. Não é crime organizado, é anarquia individualizada. Pessoas que decidem acertar contas antigas, realizar fantasias sombrias ou simplesmente quebrar tudo porque estão com raiva do universo. A polícia? Metade dos policiais também
também são curtos e largaram a farda para aproveitar os últimos dias. A outra metade, os longos, estão trancados em casa protegendo suas famílias com medo de sair na rua e perder os 60 anos que lhes restam por causa de um maluco que vai morrer amanhã. Em 48 horas, o contrato social é rasgado. O mundo se divide entre os desesperados que não têm nada a perder e os aterrorizados que têm tudo a perder, trancados em bunkers improvisados enquanto as cidades queimam lá fora. Depois que os bancos quebraram e o trabalho acabou, parte 2, veio o golpe que realmente destruiu a alma da sociedade. O momento em que olhamos para quem dorme do nosso lado. A data da morte destruiu não apenas a economia, ela destruiu o amor, o fim do romance e o novo contrato. A frase "até que a morte nos separe" deixou de ser uma promessa poética e virou um contrato com prazo de validade impresso em metal. O mercado de relacionamentos muda instantaneamente. Aplicativos de namoro, a foto não importa mais, a bio não importa. A única informação relevante é a data. Quem vai querer começar um namoro com alguém que morre em 6 meses? É um investimento emocional falido. Os curtos se tornam leprosos emocionais. Ninguém quer se apegar a um cadáver ambulante. E os casamentos já existentes? Imagine a cena. Um casal que está junto há 10 anos. Ele descobre que morre semana que vem. Ela descobre que vive mais 50 anos. O que acontece nessa sala de estar? O luto começa antes da morte. Ou pior, o ressentimento. A pessoa que vai viver muito olha para o parceiro condenado não com pena, mas como um peso morto que a impede de recomeçar a vida logo. O divórcio explode. Não por falta de amor, mas por excesso de realidade. A grande segregação. Longos e curtos. A sociedade racha no meio. Esqueça a divisão por dinheiro, raça ou religião. A única divisão que importa agora é o tempo. Os longos, gente com 30, 40, 60 anos pela frente, se tornam a nova elite paranoica. Eles têm tudo a perder. Eles se trancam em condomínios fortificados, aterrorizados com o caos lá fora. Para eles, os curtos são perigosos, imprevisíveis, gente que não tem mais freio moral. Os curtos, dias, semanas, meses de vida, formam guetos de hedonismo e desespero. Eles odeiam os longos com uma fúria invejosa. Por que aquele idiota merece mais 50 anos e eu só tenho até terça-feira? A convivência pacífica se torna impossível. Não é mais a mesma espécie humana. São os vivos contra os pré-mortos. O pesadelo da natalidade zero. E aqui está o golpe mais cruel, o que realmente sinaliza o fim da nossa espécie. A reprodução para. Quem em sã consciência colocaria um filho nesse mundo agora? Mas fica pior. Pense na logística biológica da coisa. O bebê nasce, o médico corta o cordão e no instante seguinte, pluft, a plaquinha de metal do bebê aparece no berço da maternidade. Imagine a tortura suprema. Uma mãe que sabe que viverá até os 90 anos segurando um recém-nascido cuja placa diz que ele tem apenas 3 anos de vida. A maternidade se transforma numa contagem regressiva de dor pura. Ninguém suporta isso. As maternidades esvaziam em uma semana. A humanidade coletivamente decide que procriar sobre essas regras é um ato de crueldade insuportável. Em poucos dias, nós não apenas perdemos o presente, nós cancelamos voluntariamente o futuro. Passadas algumas semanas, o caos inicial de quebra-quebra e festa dá lugar a algo muito pior, a apatia. O mundo não acaba numa explosão, ele acaba num gemido de tédio e depressão coletiva. O ser humano não foi feito para lidar com certezas absolutas, muito menos a certeza do próprio fim, a indústria do adeus e a burocracia da morte. O capitalismo é uma praga resistente. Mesmo no fim do mundo, alguém tenta lucrar. Nasce a indústria mais macabra da história. Agências de viagem especializadas em pacotes de última semana para os curtos. Empresas que organizam sua festa de despedida no dia anterior à sua data. Advogados que trabalham em plantões insanos fazendo testamentos expressos para gente que morre em 24 horas. A morte deixa de ser um tabu e vira uma logística. Você não vai mais ao médico para tentar se curar. Você vai para gerenciar a dor até o dia marcado. Os hospitais se transformam em gigantescos depósitos de gente esperando a hora da chamada. Não há tratamento, só morfina e espera. O tédio mortal dos longos. E os longos, a vida deles vira um inferno particular. Eles têm tempo, mas não têm propósito. Para que estudar 5 anos na faculdade se o mundo lá fora não existe mais? Para que construir uma carreira se a economia acabou? Eles se tornam zumbis funcionais. Pessoas que acordam, comem o que ainda conseguem achar de comida enlatada e voltam a dormir sabendo que terão que repetir isso por mais 40, 50, 60 anos num mundo em ruínas. A longevidade vira uma maldição, uma prisão de tempo sem sentido. A taxa de suicídio entre os longos explode. Eles não aguentam o peso da certeza de um futuro vazio. O dia da chamada. E então, chega a sua data. Não importa
importa o que você faça, não importa onde você se esconda, o universo é pontual. No dia marcado na sua placa, você pode estar trancado num bunker a 50 metros de profundidade ou cercado pela melhor equipe médica do mundo. Não adianta, a morte não vem como uma doença ou um acidente. É algo limpo, clínico e aterrorizante. No segundo exato gravado no metal, a pessoa simplesmente apaga. O coração para, a atividade cerebral cessa, como se alguém lá em cima tivesse puxado o fio da tomada. Imagine a cena numa praça pública, meio-dia em ponto. Dezenas de pessoas que compartilhavam aquela data e horário caem no chão simultaneamente, como bonecos de pano. É um espetáculo diário e pontual de desligamento em massa, sem drama, sem luta, apenas o cumprimento de um contrato burocrático do universo. A vida na Terra se torna uma grande e triste sala de espera, onde a única certeza é que sua senha vai ser chamada e não há nada que você possa fazer a respeito além de olhar para o relógio. Olhando para o mundo em ruínas que descrevemos, a lição final é brutal e simples. A ignorância não é apenas uma bênção, ela é a cola que mantém a civilização unida, o motor da ilusão. Tudo o que construímos como espécie, arranha-céus, sinfonias, viagens espaciais, a cura de doenças, o plantio de uma árvore que só dará sombra para nossos netos, só foi possível porque nós mentimos para nós mesmos todos os dias. Nós acordamos e agimos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Nós fingimos que a morte é um problema distante, algo que só acontece com os outros. Essa é a grande ilusão funcional. É essa mentira que nos faz economizar dinheiro, que nos faz estudar por anos, que nos faz investir em relacionamentos de longo prazo. Se a certeza da morte entra pela porta da frente, a motivação para construir o futuro sai pela janela dos fundos. A sociedade humana é um castelo de cartas construído sobre a areia da nossa própria mortalidade negada. Tire a negação e o castelo desamaneça. Se você recebesse aquela placa hoje, a pergunta não é o que você faria com o tempo que lhe resta. A pergunta real, a mais assustadora, é que tipo de monstro você se tornaria se a única coisa que te impede de ser um monstro, o medo das consequências futuras e a esperança de um amanhã melhor, fosse removida. Talvez a maior crueldade do universo não seja nos dar um tempo limitado. Talvez a maior crueldade seria nos dizer exatamente quanto tempo é esse. No fim das contas, o maior presente que a vida nos dá é o mistério do dia seguinte, porque é só na incerteza que a esperança consegue sobreviver. E sem esperança, como vimos, não somos mais humanos. Somos apenas gado esperando o abate na fila do matadouro.